Gravação iniciada. Então, retomando os trabalhos da reunião do mês de abril, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, a sessão das 9 horas do dia 13 de abril, nós vamos dar continuidade com o julgamento do item 7 da pauta, recorrente Brasil Trading. Eu sou o relator do processo. Paulo, nós já julgamos vários processos desse Para mim, para você, para o Gustavo, e eu acho que para o Ricardo também, tem muitos fatos aí nesse processo que nós já conhecemos, porque uma fiscalização muito grande que foi feita nessa empresa em vários períodos, e ela havia apresentado várias decompes, então, assim, isso gerou muitos processos, né, em anos calendários subsequentes. Eu acho que esse é o último de todos, é porque ele foi baixado 2 vezes em diligência, né? Então, o relatório e o voto estão extensos, eu vou tentar me limitar ao essencial, e vocês vão ver que tem muita remissão que o contribuinte faz ao processo de lançamento, um processo que não tem, né, que houve provas emprestadas, mas que não é essencial aqui, né, o resultado do outro processo, mas eu vou tentar me limitar ao essencial. Então, recurso voluntário, interposto contra o acórdão, que julgou por unanimidade procedente em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela hora recorrente. E aí tem a emenda. O presente processo cuida de declaração de compensação, tá? É uma declaração de compensação apresentada pela recorrente com base em suposto saldo negativo de RPJ, apurado em relação ao ano calendário 2007, no montante de 25.300.000 e alguma coisa. E aí está a composição desse suposto saldo negativo. Pelo parecer CEOR, despacho decisório embasado, o delegado autoridade administrativa não homologou a compensação, que trata a referida decomp, com base na verificação do saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua DIPJ e na desconsideração dos seguintes valores: 23 milhões referentes a valores de estimativas parceladas nos âmbitos dos processos tais, que começaram a ser quitadas apenas a partir do ano de 2011, a decomp foi apresentada em 2012, dezembro de 2012. 6.500.000 referente a valor de estimativas compensadas em decomp, mas que da análise do direito creditório resultou a não homologação por inexistência de crédito. 6. Exclusão na apuração do lucro real do ano calendário 2007 do montante de 20.500.000 relativo a receitas com descontos obtidos na liquidação de contratos de financiamento do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Fundaf, sem que haja amparo na legislação para tal exclusão. Então, o contribuinte tinha excluído esses valores e a fiscalização reincluiu. 26.500.000 referente a despesas consideradas indedutíveis, conforme a apuração realizada em procedimento fiscal anterior, em relação aos anos calendários 2008, 2009 e 2010, que resultaram em auto-infração que compõe o processo administrativo final 78. Esse processo vai ser bastante citado aí. Após todas as desconsiderações acima descritas, o resultado do período do ano calendário 2007 foi ajustado, de modo que não resultou qualquer saldo negativo de RPJ, conforme detalhado a seguir. O passivo apresentou a manifestação de conformidade, cujas alegações foram sintetizadas do seguinte modo. Então, ele alegou decadência do direito de promover as glosas, prejudicialidade da decisão daquele processo de final 78, apenas com trânsito em julgado, daquele processo que poderia ser apreciado este, crédito das estimativas parceladas, né, ele entendeu que deveriam ser considerados. Contra a exclusão dessas receitas do Fundaf, aí ele vai alegar razões de mérito aí. Em relação à glosa das despesas, ele reputa ilegal, baseado em audição fiscal que não abrangeu o período de competência das despesas. Tá? Então, teria havido cerceamento de direito de defesa, porque ele não teria tido direito de comprovar esse serviço 2007. E aí ele vai tratar de várias dessas despesas que foram glosadas aí. Eu vou pular essa parte. E aí, no final, ele ainda fala da questão do lançamento, a multa de qualificada de 150%, questões que não têm a ver com o processo aqui de decomp.
Processo administrativo de final 80, que trata do lançamento da multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada, foi juntado a isso por apreensão. É outro processo que está na pauta, eu acho que é o item 13 da pauta. O acórdão recorrido afastou as preliminares de nulidade, despacho decisório, de conexão e prejudicialidade do processo administrativo final 78 e de cerceamento de direito contraditório e ampla defesa. Par disso, rejeitou o suposto erro no enquadramento legal do despacho decisório quanto à exclusão das despesas, e no mérito não foram acatadas as teses de ilegalidade das glosas, por se basear em uma ação fiscal que não abrangeu o mesmo período de competência, e decadência do direito da Fazenda de promover as glosas. De outra parte, por ausência de questionamento ao sujeito passivo a respeito da comprovação da efetiva prestação de serviço, por ausência da demonstração de excesso de valor pago pela recorrente às glosas de despesas, foram consideradas improcedentes. Tá? Então, a DRJ afastou essa questão da glosa das despesas que tinham sido efetuadas com base em um procedimento fiscal anterior, mas que o contribuinte não tinha sido intimado a comprovar em relação a esse ano o calendário específico. Então, já a exclusão das receitas de valores relativos ao Fundap, considerou que tais valores não podiam ser considerados como subvenção, tratando-se de deságio na liquidação antecipada de financiamento, portanto, sujeito à incidência do IRPJ. Igual ainda o direito à dedução da caução, pois tal valor permanece no ativo da pessoa jurídica. Por fim, quanto à utilização dos débitos de estimativas mensais parceladas, ainda que quitadas após a data da apuração, apesar de entender que o limite temporal de quitação para a utilização do crédito deve ser o momento da compensação. Então, ele manteve o não reconhecimento dos valores, posto que não quitados ou quitados após a entrega da DECOMP. Tá? Ele até aceitou, mas como não tinham sido quitados ou tinham sido quitados após a entrega da DECOMP, ele desconsiderou essa parte. Nesse sentido, o resultado do período do ano calendário 2007 foi ajustado ao decidido, permanecendo a existência de saldo negativo de RPJ, de modo que foi mantida na homologação da compensação declarada na DECOMP. E aí eu trago o relatório, o resultado depois da DRJ. Tá? Caiu de 16 para 10 milhões o imposto a pagar. O voluntário apresentado, a recorrente sustenta mais uma vez a preliminar de decadência, sustenta que teria havido sim lançamento de créditos tributários, invoca a favor de suas alegações nulidade de parecer de despacho decisório, repete as alegações, né, nulidade de parecer de despacho decisório pela questão da prejudicialidade do processo lá de 78, final de 78, né, tem que se esperar esse processo. No mérito, assevera que todos os valores de tributos relativos ao ano calendário 2007 devem ser considerados, independentemente da forma e do motivo de sua quitação. Insurge quanto ao critério adotado, que não considerou os valores liquidados após o encerramento do exercício. Alega que os valores relativos ao Fundap não podem ser atingidos pela incidência de RPJ CSLL. Repete a alegação de que, caso se desconsiderem os referidos valores, deve ser considerada os custos, né, dentre os quais a caução. Foca uma outra decisão da terceira Câmara. Contesta os fundamentos da decisão quanto à necessidade de vinculação dos recursos a empreendimentos, questões vinculadas à subvenção para investimentos, tá? A gente vai ver que isso aí não tem relevância. Finaliza tecendo comentários acerca do acerto do acordo, na parte que reconheceu a insubsistência da glosa referente às despesas, mas ele ainda traz novamente essas questões ao processo. O processo foi distribuído à conselheira Deli, que entendeu que havia a decorrência com o processo 78, então ela redistribuiu para a conselheira Ana, o IPRES. Como acabou o mandato dessa conselheira, o processo me foi distribuído por sorteio. E aí houve 2 conversões em diligência, tá? Por parte já dessa turma julgadora, e os resultados foram trazidos aí aos autos, então o processo retorna a julgamento. Tá? Eu vou analisar as questões pontualmente, aí então eventuais dúvidas eu acho que talvez possam ser suscitadas durante a leitura do voto. Ok? Admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade. Em primeiro lugar, da inexistência de decorrência com o processo administrativo de final de 78. Antes de entrar a análise do recurso apresentado, é importante esclarecer a relação existente
entre o presente processo e o de final de 78, posto que tal fato perpassa boa parte das alegações suscitadas pela recorrente, poderia até mesmo constituir óbice ao julgamento imediato do recurso contido nesses autos. Como se pode constatar por meio da leitura do relatório de fiscalização de folhas e do acórdão da DRJ, referido processo administrativo trata de procedimento fiscal e autos de infração relativos aos anos calendários de 2008, 2009 e 2010. Os presentes autos, por outro lado, como já relatado, dizem respeito à DECOMP apresentada em relação ao suposto saldo negativo de RPJ, apurado em relação ao calendário de 2007, compensado com débito de imposto de 2012. Fica patente, portanto, a total dissociação de períodos. O único vínculo existente, como bem delimitado pelo acórdão recorrido, diz respeito ao aproveitamento no presente processo de elementos de prova colhidos no âmbito do procedimento fiscal que originou o processo administrativo de final 78. Então, eu falo por trás da prova emprestada, trago alguma coisa da doutrina com relação a isso, e que esse mero aproveitamento da prova não produz nenhuma relação de dependência, né, ou de prejudicialidade desses autos em relação àqueles, posto que a valoração das referidas provas será realizada de modo independente em um e outro processo. Isto posto, fica comprovado que, em razão da utilização de provas emprestadas, o presente processo não está vinculado ao processo administrativo final 78, por decorrência, ao contrário, inclusive, do que à primeira vista concluiu-se no despacho de folhas tais, que foi a primeira conclusão da EDELI, tá? Afastando essa prejudicialidade. Os preliminares. Nulidade, cesseamento de direito de defesa. Como dito, a recorrente suscita a nulidade do parecer de despacho decisório que não homologar a compensação, posto que os fatos produzidos no procedimento fiscal que resultou no processo administrativo 78 teriam sido ilegal e indevidamente utilizados para embasar as glosas realizadas no presente processo. No seu entender, ao se utilizar as referidas provas sem que se aguarde o trânsito em julgado, violou-se o seu direito de defesa de modo a ensejar a nulidade. A matéria foi adequadamente abordada no acórdão recorrido, que concluiu não restar evidência de nulidade na decisão que não homologou a compensação realizada. O despacho decisório foi lavrado pelo servidor competente, o autuado tomou conhecimento da decisão, tendo sido concedido ao mesmo amplo direito de defesa, e que o exerceu amplamente, conforme manifestação de conformidade. Como já demonstrado no item precedente, não existe vinculação por decorrência entre o presente processo e o de número 78, sendo que tão somente provas produzidas neste último foram utilizadas pela autoridade fiscal para embasar sua decisão na análise da DECOMP apresentada pela recorrente. Decisão esta plenamente fundamentada consoante as razões expressas do parecer C.O.R.T. e tal. Para o uso de provas emprestadas, sejam aquelas oriundas de outros processos, sejam aquelas produzidas por outras fazendas, é plenamente admitida. Aqui eu vou fazer só a defesa da utilização de provas emprestadas, né? Eu posso pular essa parte. E aí, caso em análise, as provas trazidas aos autos, a autoridade realizou a sua valoração e sobre elas extraiu as suas conclusões para o período de apuração de 2007. O acórdão recorrido, inclusive, concluiu no sentido de que elas não foram suficientes para isoladamente comprovar a inexistência das despesas. Foi inteiramente assegurado ao sujeito passivo a apresentação dos recursos previstos, tanto que o caso foi submetido às instâncias do contencioso administrativo. Também não procede a alegação da recorrente de que, ao não se aguardar o trâmite do processo 78, houve cesseamento de seu direito de defesa, no sentido que foi impedida de se defender de fato consumado com base em situação pendente de julgamento, que após o resultado definitivo daquele processo poderá resultar em reflexos na apuração do saldo negativo. É tratado no item 2, não há qualquer reflexo das decisões exaradas no processo 78 em relação aos presentes autos. Os períodos são distintos. Nesse sentido, rejeita as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa. Prosseguir? Prejudicialidade e suspensão do processo. Aqui também, mais uma vez, né, a questão que já foi apontada, e ainda, além disso, já houve decisão final nesse processo de final 78. Então, eu também estou rejeitando essas alegações. Item 3.3, revisão da base de cálculo do direito creditório.
A recorrente invoca a decadência do direito da Fazenda Pública promover a glosa de despesas em relação ao calendário 2007, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 anos, posto que isso violaria o artigo 156, inciso 5 e 173 do CTN. Também esclarecido na decisão recorrida, o prazo que trata o artigo 173 trata da constituição do crédito tributário, não guardando qualquer relação com o objeto do presente processo, que é a análise do suposto direito creditório invocado pela recorrente na decompra apresentada. Aqui eu acho que é tema já tratado por a gente. Eu não sei eu não lembro se o Cléucio já votou quanto já. E a Andrea também. Eu não me lembro nesses termos, né? O que a gente. Tá. Aqui tem uma peculiaridade que eu chamo a atenção. Eu gostaria de ler, né? Talvez eu vá repetir algumas coisas para o Gustavo e para o Flávio e para o Ricardo, mas eu gostaria de ler só para chamar a atenção de uma peculiaridade que pode acontecer e que acontece nesse caso aqui, tá? Então, eu vou pedir licença a vocês, só para ler. Então, como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito a declaração de compensação, que trata o artigo 74, parágrafo 1º, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 anos para verificar a correção da compensação declarada, sob pena de homologação tácita. Por óbvio que essa verificação da correção da compensação declarada deve envolver a liquidez e certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar sua declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a realização da compensação conforme o artigo 170 do CTN. Assim, a verificação realizada pela autoridade fiscal dentro do prazo de 5 anos após a apresentação da DECOMP, não há como se impor limites a que se analise, inclusive, a base de cálculo do suposto crédito invocado pelo sujeito passivo, ainda que se refira a fatos ocorridos há mais de 5 anos. Não para que se realize lançamento tributário, mas para embasar a decisão acerca da restituição e compensação. E aí eu cito diversos precedentes nesse sentido. Na verdade, conclusão diversa tornaria letra morta o referido prazo para homologação, posto que o sujeito passivo dispõe do prazo de 5 anos, contado a partir do fato gerador, para retificar sua declaração, e aí eu trago um embasamento legal, bem como de igual prazo contados desde a extinção do crédito tributário para pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior. Sobre apreço ilustra perfeitamente tal fato. A recorrente, após ter apresentado DPJ em relação ao calendário 2007, na qual apurou saldo de imposto a pagar igual a zero, apresentou em 19 de dezembro de 2012 DPJ retificadora, na qual alterou a base de cálculo do IRPJ em 102 milhões de reais, de modo que indicou saldo negativo no montante de 25 milhões e 300. Na mesma data, apresentou a DECOMP de que trata o presente processo, por meio da qual compensou o novo saldo apurado. Adotando-se a linha de raciocínio invocada pelo sujeito passivo, a administração tributária, apesar de dispor até 19 de dezembro de 2017 para homologar ou não a compensação declarada pelo sujeito passivo, disporia de apenas 12 dias para verificar a liquidez e certeza do saldo negativo que a embasou. A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para concluir que, embora disponha até 31 de dezembro de 2012 para constituir qualquer crédito tributário relativamente ao ano calendário 2007, é disso que trata o artigo 173 do CTN, a Fazenda Pública disporá de todo o lustro, contado a partir da apresentação da DECOMP, para verificar a liquidez e certeza do crédito invocado, inclusive contestando a base de cálculo utilizada para apurá-lo. Mais uma vez, o caso em apreço é perfeito para ilustrar o tema. Após 31 de dezembro de 2017, a autoridade fiscal possuía competência para contestar a apuração do saldo negativo de RPJ relativo ao calendário 2007, com vista ao não reconhecimento de direito creditório e à não homologação da compensação declarada com base nele. Aí é 2012, tá? De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer crédito tributário referente ao referido período de apuração, uma vez que já teria transcorrido o prazo decadencial. Foi exatamente isso que ocorreu em caso. Apesar de apurar que o sujeito passivo, em lugar de possuir saldo negativo de RPJ, no montante de 25 milhões e 300, devia haver recolhido o valor de 16 milhões e 800, a autoridade fiscal nada pôde fazer para constituir tal crédito tributário, limitando-se a não homologar a compensação declarada. Não procede a afirmação da recorrente de que, em decorrência do não reconhecimento do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento. Também não aproveita a recorrente a invocação do acórdão tal, posto que a decisão é válida apenas para a parte nele envolvida,
demais, como citado acima, a vasta jurisprudência em sentido diverso. Por fim, igualmente não possui qualquer repercussão nos autos a alegação de que a decisão proferida pelo julgador de primeira instância, no âmbito do processo final 78, teria reformado parte da glosa que fundamentou aquelas procedidas no âmbito dos presentes autos. Sobejamente repetido, pelo processo administrativo não guarda relação de decorrência com o presente e a valoração das provas emprestadas deve ser realizada para o período de apuração aqui analisado. Por todo exposto, voto no sentido de não reconhecer a decadência suscitada pela recorrente. Então, esse aqui é um daqueles casos bem paradigma em que fica clara aí essa questão da diferença dos prazos, né? Podemos votar ou alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem, eu entendi, Paulo. Eu estava achando que era aquela questão da decadência quando tinha que constituir crédito tributário. Mas É isso. Exatamente isso. Ô, Paulo, Oi. eu só estou com uma dúvida, eu vou colocar aqui para a turma, mas, enfim, eu já até votei naquele voto, desculpa, Cleison, já fui te emendando, né, mas já votei naquele voto do Matuzinho, enfim, acompanhei naquela época o Matuzinho, mas eu preciso refletir sobre essa questão da retificação. Naquele caso, não tinha retificação, ele retifica. A DPJ lá no último minuto do segundo Que é isso que eu chamo a atenção, né? Sempre assim, dessa Você possibilidade. sempre falou, né? disso, mas até hoje a gente não enfrentou. Não, nesses casos da específico. Brasil Trading sempre tinha isso. Nos casos da Brasil Trading. Enfim, eu tô com. Vamos em frente, mas de dúvida. Vai lá, Gustavo, o que você quer? Para entender, Paulo, diferente daqueles outros casos, porque ele transmitiu uma decomp depois dele ter constituído o primeiro saldo negativo, né? E aí ele transmite uma decomp que ele aumenta esse saldo negativo em 109 mil, e aí o DPJ, né? Você está 109 mil, você está considerando como termo inicial da decadência, essa segunda decomp que ele apresenta, é isso? Não, na verdade, assim, eu faço a distinção entre o direito da Fazenda Pública, o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir crédito tributário e o prazo que a Fazenda Pública tem para homologar uma compensação declarada em decomp. Eu acho que são prazos distintos, e aí, nesse prazo que a Fazenda Pública tem para analisar esse direito que o contribuinte invoca em uma decomp, ela pode fazer qualquer tipo de análise, inclusive em relação à base de cálculo dos tributos. Não para constituir crédito tributário, mas simplesmente para não reconhecer um crédito que ela, pela análise que ela efetua, não existe. Né? Então, assim, no caso aqui, o que acontece? O contribuinte tinha 5 anos para apresentar a retificação. Né? Então, a 12 dias do final desse prazo de 5 anos, ele retifica a DPJ dele. Com base nessa DPJ retificadora, ele transmite uma declaração de compensação, né, para compensar, para aproveitar esse novo saldo que aparece, que surge. Então, se considerar unicamente o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário, a Fazenda Nacional teria, nesses 12 dias que restaram, que desfazer esse saldo dele, né, porque qualquer análise que ela precisasse fazer na base de cálculo do tributo, ela tinha que fazer antes do decurso do prazo decadencial de 5 anos. E isso, apesar dela ter 5 anos a partir da entrega da decomp para analisar esse crédito. Então, eu vejo assim, uma contradição total. Eu acho que as coisas precisam ser separadas. Uma coisa é você constituir um crédito tributário e exigir do contribuinte, e outra coisa é você reconhecer um direito creditório e restituir ou compensar tributos com saldo patentemente inexistente, né? Ainda que essa apuração da base de cálculo tenha sido feita após o prazo para a constituição do crédito tributário. É uma análise, para mim, meramente do direito que o contribuinte diz. Eu acho que são, inclusive tem um voto no outro processo que a gente vai julgar aqui, que tem um voto da DRJ, depois Flávio e Gustavo até, eu recomendo a vocês que leiam esse voto, porque assim, foi muito bem feita a análise, mostrando que existem 2 direitos, né? No primeiro caso é um direito da Fazenda em relação ao contribuinte, e no segundo caso é um direito do contribuinte em relação à fazenda. Então, são prazos realmente distintos aí, o que estão apresentados, né? Fala, Flávio.
Não, mas dentro do que você está colocando, até para esclarecer para o Cleus, não sei se ficou bem esclarecido, mas até naquele voto que o Matosinho conduziu, a discussão ali era exatamente, né, a que está sendo posta aqui, lá não tinha a retificação, mas exatamente, mas o que foi colocado ali é se, né, a composição desse algo negativo, por exemplo, se ele é composto de R-fonte, e isso você pode olhar dentro do prazo de 5 anos. A dificuldade ou a decadência reconhecida ele não pode recalcular o tributo, né, passou de um saldo negativo para tributo a pagar, no simples e desfaz visual. Paulo, assim, eu entendo o que você está colocando, mas é só para deixar qual foi a diferenciação. Lá, né, nesse caso, havia um saldo negativo, a fiscalização reverte esse saldo negativo para a tributo a pagar e fala que ele não tem direito à compensação. É diferente que o saldo negativo ele é composto só por IR-fonte. Eu não apurei tributo a pagar e paguei o IR-fonte durante todo o ano, tive retenções. Aí, a fiscalização pode sim buscar se aquele IR-fonte foi de fato recolhido, se houve oferecimento da tributação dos rendimentos dele decorrente, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, só para diferenciar essa discussão, porque aqui ele sai de um saldo negativo, ou parte de um saldo negativo, e reverte como tributo a pagar. Depois até, né, enfim, diminui esse saldo negativo. Acho que está muito bem separada aqui, pelo menos na minha cabeça, não sei se está de tudo, mas está muito bem separado. Fala, Gustavo. Está fechado, Théo. Só para deixar um pouco mais claro, e aí nesse sentido que o Matosinho fez o voto dele, não há nada que impeça a administração pública de verificar aquelas parcelas que compõem o pagamento do tributo. Então, nós estamos falando de fonte e estimativa. E aí, eventual, outras parcelas que estão ali na ficha 12A. O que sempre se defendeu, e eu defendi, inclusive numa declaração de voto que eu fiz, é que a par do prazo, essas parcelas que compõem a base de cálculo só podem ser revistas por lançamento. E não há lançamento. Inclusive, até pela desvinculação com aquele outro processo. Que se aquele outro processo tivesse resultado nessa indeferimento, aí não teria nem essa discussão aqui. Mas não é um caso de lançamento de tributo. Ou, do contrário, eu vou poder legitimar a desconsideração da base de cálculo em qualquer processo de compensação, onde tem, inclusive, inversão de ônus de prova, por conta do problema da liquidez de certeza, né? Sem que o fisco promove. Então, quando eu fiz minha declaração de voto concordando com o Matosinho, eu fiz questão de deixar claro, o prazo decadencial, se é o 150, 173, para mim é relevante, porque ele é consequente de uma outra constatação, de que a base de cálculo só pode ser revista por lançamento. Entendeu? Então, essa é essa distinção que o Paulo está tentando colocar, que ele está falando, não, eu só estou vendo aqui a existência do crédito, eu não quero ver se eu posso lançar ou não. Essa é a defesa da posição do Paulinho. A nossa posição você não tem como fazer essa distinção, porque a base de cálculo você não pode rever sem lançamento. É isso. André. Eu gostaria de colocar uma questão também, que eu acho que é um pouco diferente nesse processo que você está analisando, que é a questão do benefício, né? O benefício, ele é deduzido depois de apurado o imposto de renda devido, né? E aqui a glosa maior também, uma glosa bastante significativa, decorreu disso. E da mesma maneira que você tem que verificar se ocorreram retenções na fonte, se ocorreram pagamentos, né, se o imposto foi pago, eu acho que aqui também cabe essa análise. É só esse ponto que eu queria ressaltar. Na verdade, aqui é a exclusão de receitas, André. Das receitas, ele realizou a exclusão das receitas lá no LALU, né, na apuração do lucro real. Após o resultado contábil, né, mas antes da apuração do tributo. Tá certo, obrigado. A questão realmente assim, Gustavo, tem a ver com essa coisa da Constituição, mas é porque eu entendo que não há Constituição, né? Assim, eu acho que é possível, né, eu entendo que é possível você remexer a base de cálculo, mesmo após o prazo, para não constituir tributo. Isso aí você não precisaria de um lançamento para isso, né? Você está considerando que a simples não homologação da DECOMP já seria esse lançamento. Não precisaria de um laudo. Não precisaria, não, é porque não há lançamento. Eu não entendo que há lançamento. Eu só acho que está sendo analisada a liquidez e certeza do crédito tributário.
E nessa análise, o único limite temporal que existe é o prazo de 5 anos a partir da apresentação da DECOMP, porque após esse prazo a compensação vai estar homologada tacitamente, mas não existe limite material, dentro desse prazo não existe limite material à análise da Fazenda. Ela precisa analisar se existe ou não aquele crédito, mesmo que, para tanto, ela reverta, né, ela se imiscua na própria apuração do tributo e reverta a base de cálculo do tributo, né? E aí, assim, nesses casos como esse daqui, que é aquela coisa, às vezes você precisa argumentar pelo absurdo, né? Então, às vezes você pode dizer, não, se o contribuinte fizesse uma retificação e apresentasse uma DECOMP no último dia de prazo, a Fazenda Nacional não poderia mais reverter esse saldo negativo, apesar de ter 5 anos para homologar, né? Aqui se aproxima muito desse caso absurdo aí, desse caso limite, né? Há 12 dias do prazo final, aconteceu isso. Ok, vamos lá. Ricardo. Bom, nós vamos já votar essa parte, Paulo? É isso? Sim. A não ser que você queira mais alguma discussão. Ricardo. Enquanto vocês estavam discutindo, essa questão que você pegou aqui, fática, nos meus votos sobre esse tema, eu, em sede de hipótese, eu trago exatamente essa situação. Eu vou até ler aqui o trecho que eu normalmente utilizo. Vamos admitir que o contribuinte faça uma retificação de sua apuração para aumentar seu saldo negativo e submeta a correspondente declaração de compensação quando decorridos 4 anos e 11 meses da ocorrência do fato gerador. Se o fisco tivesse só 1 mês para conferir a apuração, é bem possível que isso abriria espaço para a criação de créditos fictícios que, uma vez multiplicados, poderiam trazer consequências nefastas para o erário. Nesse caso, os defensores da tese, porque existem esses defensores da tese da homologação tácita, independentemente da apuração de crédito tributário, propugnam por uma solução jurisprudencial que permita a reabertura do prazo decadencial por causa da retificadora apresentada ao fisco. Eu pensei até que vocês iriam levantar essa possibilidade aí. Nada obstante, além da falta de previsão legal, em nome da coerência lógica do sistema, haveria que se estender tal entendimento para as situações que, ao invés de aumento do saldo negativo, a retificadora fosse apresentada no sentido de reduzir o saldo positivo, ou seja, de reduzir o crédito tributário anteriormente constituído. Então, se o pagamento ainda não tivesse sido efetuado, os defensores daquela tese admitiriam também a reabertura do prazo para o fisco lançar o crédito tributário indevidamente reduzido? Não creio que chegassem a tanto. São trechos que eu imaginei essa hipótese, né? Que agora estou vendo ela aqui clara. Para mim, é mais um forte elemento que demonstra que a gente tem que a gente não pode ter a mesma interpretação, né, para esses casos de... Alô, vocês estão me ouvindo? Tá. Para esses casos de compensação. Eu acompanho o relator e essa sempre foi a minha posição. E Gustavo? Som. Está sem som. Estou procurando aqui minha declaração de voto sobre esse caso, inclusive porque eu fiz ela já em relação ao voto do próprio relator. Ele traz até essa discussão. Lembro que o conselheiro Matosinho, sobre isso, falou, inclusive, que a administração teria instrumentos para barrar essa transmissão dessa declaração identificadora, para evitar esse tipo de prejuízo, mas o fato é, nós estamos tratando de um lançamento por meio de compensação. Ao fim das contas, é isso. Ao fim das contas, o que a administração faz ao negar o direito creditório com base na revisão da base de cálculo é um lançamento por meio de um processo de compensação. Sim, eu vou ter um prazo de 10 dias, 5 dias, ok, mas isso é uma opção do legislador ao julgar sobre os ombros do contribuinte o mistério de fazer a apuração do tributo via declarações próprias e o recolhimento do lançamento da homologação. Então, assim, traz um problema? Traz, mas você está aqui, ele até coloca, aqui, quer ver, ó, eu, nessa declaração de voto, depois, se você quiser, eu te mando, Cléudio. O Matosinho faz isso e eu invoco isso. Se de fato o contribuinte atravessar uma declaração retificadora no apagar das luzes do prazo previsto no 150, pode apresentar uma injustiça alardeada pelo relator, é fato também que o fisco permaneceu inerte durante quase todo o percurso decadencial, permitindo ao contribuinte, inclusive, lançar mão do instituto preconizado pelo artigo 78 do CTN. Semelhante injustiça, assim considerada, decorreria não é apenas da malícia do contribuinte, mas também da inação da fiscalização. Isso sem prejuízo da possibilidade de adoção de medidas tendentes
ao obstaculizarem a concretização da conduta do contribuinte anteriormente mencionado, algo já alertado pelo doutor conselheiro Luiz Tadeu Matosinho no precedente invocado a linhas acima. Ele trata disso, inclusive. Acordo de número 302.004.715, de 27 de 8 de 2020. E foi nesse precedente, com base nesse precedente, que, na época, formou-se a maioria no colegiado, inclusive. Assim, a despeito de, sim, nós estarmos diante de uma hipótese concreta do receio manifestado pelo Paulo em outros precedentes, porque foi isso que aconteceu aqui no caso concreto, a gente atravessou uma declaração retificadora no limiar do prazo, mas isso é uma consequência da opção do próprio legislador. Tá? Então, assim, eu vou manter minha posição aqui, eu entendo, e particularmente eu entendo que essa minha posição, Paulo, desculpa adiantar, ela vai afetar o caso subsequente, a hipótese do caso subsequente. Porque nós estamos falando de adição de receita à base de cálculo, e não a apuração do saldo negativo no final. Nós não estamos falando de parcela de quitação. Então, também, quanto à exclusão de receitas, teria que ter sido feito via lançamento. A questão do prazo, em relação à apresentação da declaração retificadora, eu posso realmente me pender para esse lado, porque eu já defendi, em casos passados, que a DIPJ é quem faz surgir o direito creditório pelo contribuinte, pelo menos até 2012. Essa é a minha posição, que foi refutada pela turma. E foi com base nisso que eu sustento até não haver aí uma prescrição do artigo 67, quanto ao contribuinte que faz a apresentação do seu pedido de decomp dentro de 5 anos, contados da data da retificadora. Então, seria possível. Só que o caso aqui é diferente porque não tem lançamento. Não houve lançamento. Sem lançamento, eu não posso rever a base de cálculo. Essa é a minha posição. Ok, Andréa. Eu divirjo da posição do Gustavo. Eu entendo que realmente nas declarações, na declaração de compensação, o fisco tem 5 anos a partir da data da transmissão do PERDECOMP para poder analisar a existência daquele direito creditório. E isso, em alguns casos, implica, sim, revisar a base de cálculo, verificar se está tudo certo. E é diferente, porque não há lançamento aqui, não há lançamento. Se tivesse ocorrido o lançamento, tudo bem, é só uma revisão para verificar, confirmar a existência do direito creditório declarado. Eu acompanho o relator. Ok, Flávio. Paulo, de fato, essa questão da retificação está me balançando, sabe? Eu precisava me aprofundar melhor, até para ver o efeito dessa retificação. No caso aqui, eu estava olhando, é só da DIPJ, né? Não tem outras retificações. Enfim, aí tendo aquela ideia de que a DIPJ é só informativa, enfim. Mas eu também concordo com o Gustavo, no sentido de que aqui imporia ou necessitaria de um lançamento dessa diferença. Não se faz lançamento via despacho decisório. Haveria necessidade de ter um auto de infração para constituir o crédito tributário que foi identificado pela fiscalização. E aí, a partir desse lançamento, o não reconhecimento do saldo negativo. Então, com base nisso, e deixando minha ressalva que eu vou estudar melhor essa questão, até sensibilizado pelo que o Ricardo falou, o que você colocou, pelo que a própria Andréia também acabou de colocar, eu vou dar uma melhor aprofundada nessa questão da retificação e quais os efeitos dessa retificação no que tange à decadência, né, ao prazo decadencial. Mas por conta que, nesse caso em específico, não houve o lançamento, eu vou acompanhar a divergência para reconhecer aqui a impossibilidade dessa revisão do saldo negativo via despacho decisório. Acho que foi isso nessa linha que o Gustavo votou também, né? Ok. Tranquilo. Flávio, só pontuando aí nessa análise que você vai fazer, só chamando a atenção do seguinte: se nós exigirmos sempre o lançamento para a revisão da base de cálculo em processos de restituição e compensação, né, então, assim, na prática, você vai estar indo contra o prazo para homologação tácita. Entendeu? Porque a DECOMP vai poder ser apresentada em até 5 anos.
e o prazo decadencial vai estar correndo. E a partir da apresentação da DECOMP vai existir o prazo de 5 anos da homologação tácita. E se eu exigir sempre o lançamento para revisar a base de cálculo, então esse prazo de homologação tácita vai ser inócuo, né? Tem essa questão aí a ser considerada. Ok, Cleusa? Bem complexo esse caso, né, essa questão. Eu me lembro que aquele voto do Matosinho, que parece que inaugurou, né, um novo entendimento aqui na turma, de fato não tinha essa questão da retificação, né, de uma declaração por parte do contribuinte, faltando poucos dias para que ocorresse a decadência. Mas também me lembro que isso chegou a ser aventado como uma hipótese pelo próprio Paulo, o Ricardo também, não é? E agora a gente vê se consumar essa hipótese. E essa questão aí da retificação, assim como disse o Flávio, também me sensibiliza. Agora, por outro lado, uma dúvida, Paulo, que eu te pergunto, esta retificação, né, que ensejou esse lucro, esse saldo negativo de 109 milhões, ela foi determinante para a revisão da base de cálculo? Quer dizer, essa revisão da base de cálculo foi feita pela unidade gestora, dependeu desta nova DECOMP, né, que ele entregou com 109 milhões? Dependeu? Sim, porque assim, esses elementos que foram glosados foram justamente inseridos na retificação, né? Porque antes ele tinha um saldo negativo zerado, ele tinha 0 de saldo negativo. E aí ele retifica e inclui essas informações, né? Ele inclui eu coloquei até o valor, 100 e tantos milhões, e isso gera o saldo negativo dele. E exatamente em razão dessas novas informações é que foram feitas as glosas e que acabaram ensejando o resultado positivo. Isso. Porque uma situação como essa, né, tem acho que resvala um pouco na questão até de razoabilidade, porque, de fato, fica a administração tributária com um tempo muito exíguo para fazer todas essas apurações. Porque eu tô muito sensibilizado também com o argumento do Gustavo, porque ele diz assim, bom, então a Fazenda teve 5 anos a partir da transmissão da DECOMP para fazer essas análises. Mas, nesse caso, só foi possível fazer essa alteração na base de cálculo depois que ele entrega uma retificação de DECOMP, faltando 12 dias para consumar o prazo de decadência, é isso, né? Retificação da DIPJ. Da DIPJ, para poder... faltando 12 dias para consumar a decadência, né? Isso. Só para acrescentar um ponto nesse seu raciocínio. Lembre-se sempre que a administração tributária trabalha com análise de risco, né? Porque ela tem milhões de declarações, milhões de contribuintes para propor uma fiscalização, e quando ela tem elementos ali que ela identifica que não cabe risco, ela deixa passar. Agora, entendeu? E quando você faz esse argumento, ela tem 5 anos para fazer a análise, dependendo da situação que ela faz a análise de risco. Se de repente entra na última hora uma declaração que é motivo de risco, não dá tempo de fazer essa análise, entendeu? Sim, eu entendi. Realmente eu fico... pede vista, cara. Eu vou pedir vista, viu, Paulo? Okay. Porque eu queria pensar melhor sobre isso. Realmente eu não estou assim seguro para eu tomar uma decisão. Abre até uma chance para o Flávio mudar o voto dele. Eu estou sensibilizado com os 2 argumentos. Eu precisaria pensar melhor, realmente. Tá, eu vou registrar aqui, então. E aí, como o Gustavo bem falou, né, de fato, assim, o próximo item, que é o 3.4, está atrelado a esse daí, né? Se fosse reconhecida a decadência, essa exclusão de receitas cairia, né? Mas vai haver aí o pedido de vista. Mas no pedido de vista, se não me engano, sobre esse ponto, né? Como? Só sobre esse ponto que eu vou me pronunciar, né? Bom, aí você fica à vontade, você vai ter vista do processo, né? Ainda que a gente não tenha avançado nos demais itens.
Sim, sim. Nós vamos continuar a votação em relação aos demais itens depois, entendeu? Mas, assim, você tem a liberdade para olhar tudo. Desculpa, Flávio. Mas não para aqui não, Paulo? Não, vai parar aqui. Eu estou dizendo quando voltar. Ah, Quando voltar, tá. a gente Tá bom, tá, mas eu no sei. retorno, Vai parar eu o vou jogador analisar aqui, tudo. né? Eu vou me manifestar sobre esse ponto. Mas você tem que colocar. Não precisa colocar colocar só o meu tudo. voto, né? Que eu estava dando provimento parcial ao recurso, né? Para homologar parcialmente a compensação. Deixa eu só registrar aqui. Nada como um caso extremo para o pessoal balançar, né? Você gosta, né, Ricardo? Você gosta. Mas é até a técnica de argumentação, né? Às vezes você argumenta no absurdo para tentar, né? E aí, às vezes, você se depara com um absurdo. Aí o absurdo aparece, né? Exatamente. Ok. Gente, são 11h58, a gente para aqui. Querem faltar mais um? Não sei, vocês sabem. Só uma questão. O Paulo, Pode falar. acho que você falou aí que o item 12 depende desse, não vai sair também da pauta, ou vai ser com vista também? Sim. Você falou que é isolada, né? O item 13, na verdade, ele vai ser... Aliás, é o item 12, isso. Ele vai ter que ser retirado de pauta. Ele depende desse. Mas se ele for retirado, eu acho que a gente acaba... Ele não volta, né? Ele teria que sair com vista também, não é isso? Não, ele volta na próxima sessão também. Volta. É mesmo, porque não tem como julgar o outro, né? O outro é multa, desolada. Exatamente. Está totalmente atrelado a isso. Então, vamos parar por aqui. A gente volta. Querem voltar de 1h30, pode ser? Ou preferem continuar um pouco e voltar de 2? Vocês que sabem. Não, pode ser voltar 1h30, Paulo. O que você acha? Pronto. Porque a gente não vai ser producente, né? A gente Então, tranquilo. Então, Eu tô com a Isaías, maioria. Isaías, você suspende a gravação, por favor?